Eu sou Manuel Carvalho e este é o P24. O dia em que a China abalou o mundo da inteligência artificial. It's the breakout star of the AI world. What we can call the DeepSeek sell-off is still really pressuring tech. That just put Wall Street on notice. Today, these fears from China's DeepSeek AI sparking the sell-off in the market. Chinese artificial intelligence company DeepSeek sending American tech stocks into a nosedive as their new open-source AI tool has become one of the most widely used and highest rated in the world, unseating OpenAI's ChatGPT as the top free app in the US Apple App Store. Na manhã desta segunda-feira, os mercados financeiros dos Estados Unidos entraram num estado de nervosismo estranho e surpreendente. Uma startup chinesa de que ninguém ouvira falar, a DeepSeek, tinha desenvolvido uma ferramenta de inteligência artificial que prometia mudar uma área da ciência e da tecnologia até agora dominada pelos gigantes norte-americanos. De repente, as ações da mais valiosa empresa do mundo, a Nvidia, que fabrica chips para a inteligência artificial, entraram em queda e, no final do dia, o valor da companhia tinha perdido o equivalente ao dobro do produto interno bruto de Portugal. O choque e o pavor passou pela banca, pelos mercados, pelos fóruns da ciência e chegou à Casa Branca. Donald Trump lá teve de interpretar o tremor de terra como uma chamada de despertar para a América. A China estava a dar cartas numa indústria do futuro. Já sabia há muito que, em áreas que vão dos automóveis elétricos às energias verdes ou ao computer clouding, que a China deixara de ser a fábrica de pechisbeck das lojas dos 300. Mas dificilmente um leigo poderia prever a pequena revolução da DeepSeek. Uma empresa iniciada há 5 anos investiu na contratação de jovens chineses talentosos e apostou na investigação de raiz até chegar a uma solução para a inteligência artificial que dispensa os padrões norte-americanos. O que eles fizeram foi espantoso. Num estudo de 22 páginas divulgadas para todo o mundo, mostraram que com pouco mais de 2.000 chips e um investimento de 5 milhões de euros, conseguiam produzir um modelo de inteligência artificial capaz de competir com os modelos das gigantes americanas. A inteligência artificial tinha sido desacralizada de alguma forma. Depois da surpresa, o espanto. Aquilo que a DeepSeek afirmava era verdade, não era propaganda. A tentativa de Washington de atrasar os chineses nesta área de futuro, proibindo a exportação dos chips da Nvidia, tornara-se risível. A companhia, a DeepSeek, tinha desenvolvido um código que permitia a aprendizagem da linguagem que gerava a inteligência artificial de uma forma muito mais barata e eficiente. A China tinha entrado para a vanguarda das tecnologias do futuro. Nada será como antes, mesmo que haja dúvidas legítimas sobre o papel que uma ferramenta de inteligência artificial tutelada pelo Estado chinês possa ter ao nível da desinformação e da manipulação das opiniões públicas. Até porque, como o jornal The Guardian constatou, para a DeepSeek, Taiwan é território inalienável da China. Para analisarmos o que está em causa, convidamos para este episódio do P24 o professor Arlindo Oliveira, do Instituto Superior Técnico, que é também o presidente do INESC e autor, entre muitos outros, do livro Inteligência Artificial Generativa, publicado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos. Este é o P24, o seu dia começa aqui. Viva, professor, muito obrigado por vir ao P24. O que aconteceu por estes dias com o reconhecimento nos Estados Unidos e, enfim, também em todo o mundo, do poder da ferramenta da DeepSeek é mesmo marcante para o futuro ou poderemos estar perante um epifenómeno? Bom, é talvez uma mistura das duas coisas, não é? Por um lado, o DeepSeek e este modelo representa avanços significativos, avanços relevantes, mas não são uma revolução, quer dizer, não são uma coisa completamente nova ou inesperada e, portanto, também me parece que a reação terá sido talvez um pouco exagerada, às vezes isso acontece com os mercados. De resto, o relatório técnico do DeepSeek já tinha saído há um mês, em 27 de dezembro, as pessoas já tinham tido algum tempo para ver, a ferramenta está disponível há menos tempo, talvez há uma semana. Pronto, de qualquer maneira, entre esta combinação da ferramenta disponível, as pessoas verificarem que a ferramenta é de facto muito boa e a evidência de que existe, que este modelo foi obtido com muito menos recursos do que era expectável para um modelo desta dimensão e qualidade, de facto causou ali uma espécie de pânico nos mercados, um pânico que eu considero um pouco irracional e seguramente excessivo, no sentido em que
expectativa de que ia haver uma procura cada vez maior de circuitos integrados dedicados à inteligência artificial, que aliás já estava um bocadinho otimista, ou talvez fosse um bocadinho especulativa, foi um bocadinho corrigida. Portanto, parece mais uma correção normal de expectativas exageradas do que propriamente um pânico. Até um pouco epifenómeno, mas é um epifenómeno alicerçado na constatação mais clara do que até agora de que a China está bastante avançada nestas tecnologias de inteligência artificial. Exatamente, esta é uma questão que me parece ser muito, muito pertinente, mas tentemos simplificar para quem nos ouve ter mais possibilidade de perceber. Como é que os chineses conseguem desenvolver uma ferramenta de inteligência artificial com menos chips, logo mais barata, e mostrar ao mundo que a corrida nesta área da ciência e tecnologia não é uma cotada das grandes empresas tecnológicas, nomeadamente norte-americanas? O que é que os distingue, afinal? O professor diz que não é propriamente uma revolução. Será uma questão de eficiência de... Sim, é uma evolução. Portanto, é uma evolução das tecnologias. Portanto, eles usaram uma arquitetura mais eficiente, embora semelhante à que já existia. Usaram algumas abordagens que aumentaram a eficiência, usaram números com menor precisão, e fizeram também, enfim, é um bocadinho técnico para descrever, mas alteraram a forma como o modelo é treinado, e o resultado líquido disso é que este modelo foi treinado talvez com 10%, enfim, talvez 5%, mas talvez 10% seja a melhor estimativa, dos recursos que seriam expectáveis para treinar um modelo destes. Portanto, o custo desses recursos está estimado ali à volta dos 6 milhões de euros, 5,5 milhões de euros, que é bastante abaixo do que seria expectável para um modelo desta dimensão e complexidade, talvez 100 milhões de euros ou um número dessa grandeza. Mas não há aqui nenhuma tecnologia completamente revolucionária, são tudo coisas que eram mais ou menos conhecidas, que foram colocadas todas juntas, foram otimizadas e foram resolvidos alguns problemas. Algumas delas não funcionavam bem, mas eles conseguiram resolver esses problemas. É preciso dizer que estes 6 milhões de dólares, digamos, também não refletem todo o trabalho de desenvolvimento, refletem o treino deste modelo específico, mas não refletem todas as experiências que foram feitas, todas as pessoas que foram contratadas, etc. Portanto, não estamos a falar tudo de uma pechincha, não é? Quer dizer, não é que qualquer empresa que tenha 6 milhões de euros consegue fazer uma coisa destas. À volta do modelo foi gasto mais dinheiro, provavelmente na ordem das dezenas de milhões de euros. De qualquer maneira, está bastante abaixo das centenas de milhões de euros que presumivelmente seriam necessários para um modelo destes. Já agora também é interessante saber que este modelo foi treinado, portanto foi publicado, uma coisa que não tem sido publicada ultimamente para a maior parte dos modelos. O conjunto de treino deste modelo foi qualquer coisa como 15 bilhões, chamam-lhe tokens, vamos dizer que são palavras, à volta de 15 bilhões portugueses de palavras, e só para as pessoas terem uma ideia, se uma pessoa fosse ler estas palavras, todas foram usadas para treinar este modelo, e lesse 24 horas por dia, demoraria 100 mil anos a ler. Portanto, é um grande conjunto de dados que foi usado para treinar este modelo, portanto, tecnicamente são 15 teratokens, e, portanto, reflete de facto que conseguiram usar um conjunto de treino muito grande e treinar um modelo com este conjunto de treino muito grande, com recursos relativamente limitados, apesar de tudo, relativamente limitados. Portanto, com cerca de 2.000 processadores, portanto, com muito menos processadores, não é? Para fazer com cerca de 2.000 processadores, sim. Isso, aqui há sempre um trade-off entre o tempo, portanto, a questão do número de processadores tem de ser vista também com o tempo que demora, não é? Eu posso usar 2.000 processadores durante um mês ou 200 processadores durante 10 meses, portanto, não há. Portanto, tem tudo a ver com o total de computação que é feita. Eu agora não me lembro bem do número, mas eles falaram, salvo erro, umas semanas, e com 2.000 processadores. O que é importante aí é que, como ter grandes computadores com muitos processadores é mais difícil, eles conseguiram encaixar isto num modelo de 2.000, enquanto normalmente estamos a falar de dezenas de milhares de processadores para treinar modelos deste tipo. Mas há um trade-off entre o tempo e o número de processadores. Está a ver? Eu posso usar menos processadores e mais tempo, eles usaram menos processadores e não usaram muito mais tempo. Portanto, usaram mais ou menos o mesmo tempo. De qualquer forma, portanto, eles tornaram pública, divulgaram, portanto, num estudo de 22 páginas, exatamente aquilo que fizeram, portanto, aquilo é uma ferramenta aberta, chamada OpenAI. Que consequências é que isso pode ter para o futuro da inteligência artificial? É uma maior democratização? Explique-nos lá que consequência é que isso pode ter. De facto é aberta, diz-me que é aberta, mas é aberta em dois aspectos, ortogonais e complementares. De facto, publicaram um relatório técnico, foi publicado no dia 27 de dezembro, um relatório técnico que descreve
todos, ou pelo menos a esmagadora maioria dos importantes detalhes técnicos como foi treinado o modelo. Isso é uma coisa que não conhecemos para outros modelos, como o GPT-4 ou o Claude, etc. Não conhecemos, porque não são públicos, são considerados, digamos, informação confidencial das empresas. Mas o próprio modelo é aberto, que é muito mais importante. Portanto, o próprio modelo, o código que corresponde ao modelo e que inclui todos estes parâmetros, estes cerca de 700 mil milhões de parâmetros, o modelo é aberto, portanto qualquer pessoa pode descarregar o modelo e corrê-lo numa máquina sua, ao contrário do que acontece com os modelos proprietários da OpenAI ou já existiam modelos abertos, nomeadamente da família Llama, que foi chamada pelo Facebook, mas a maior parte dos modelos são fechados. O Gemini da Google é fechado, o GPT-4 da OpenAI é fechado, o Claude da Anthropic é fechado, todos esses modelos são fechados. Existem modelos abertos, aliás muitos, mas com esta complexidade, com este desempenho e com esta performance, não há assim tantos. E, portanto, este modelo é aberto em dois aspectos. Como foi construído e o próprio modelo. E, portanto, as pessoas podem agora, em princípio, descarregar este modelo e adaptá-lo a fins específicos, que é uma coisa que não se poderia fazer, não se pode fazer com outros modelos que não sejam abertos. Embora se pudesse fazer, como eu disse, com modelos abertos, como é o caso dos modelos de Llama, que a Facebook já tinha disponibilizado. Eles mostraram que estes modelos são melhores que os Llama. Uhum. Professor, isso faz sentido, é legítimo, há umas certas interpretações que dizem, portanto, que o facto de isto se tornar aberto pode esconder um desígnio geopolítico por parte da China no sentido de destruir valor das grandes tecnológicas norte-americanas. Bom, aí estamos na área da especulação, não é? Eu não seria, digamos, o meu primeiro pensamento. Não, eu penso que eu talvez visse mais que é uma tentativa da China, em particular desta empresa, de ganhar preponderância internacional e visibilidade, explicitamente, quer dizer, estamos sempre a falar de uma competição global, e, portanto, no sentido em que uma empresa ganha, aumenta a sua visibilidade, os competidores ficam com vida mais difícil, mas daí a teoria da conspiração, que isto é para causar problemas no mercado norte-americano, parece uma teoria talvez demasiado. Agora, que está envolvido numa corrida às armas geoestratégica entre a China e os Estados Unidos pelo domínio das tecnologias de ponta da inteligência artificial, isso não há qualquer dúvida, não é? Tanto o modelo propriamente dito, como as tecnologias subjacentes e que têm sido desenvolvidas pela China. Neste momento há praticamente tantos modelos na China como no resto do mundo. Uhum. Professor, uma das coisas, portanto, que houve vários testes que foram feitos à DeepSeek, um deles, alguém colocou lá, portanto, a perguntar, portanto, fez uma pergunta sobre Taiwan, e a resposta a dizer, portanto, que a resposta era Taiwan, portanto, é um território inalienável da China. Como é que se consegue manipular isso a partir do momento em que, como o professor aqui nos recordou, foram, portanto, utilizadas, a aprendizagem rolou sobre 100 bilhões de palavras. Como é que se consegue orientar uma máquina destas, portanto, no sentido de dar respostas com esta sensibilidade política de acordo com os desígnios do poder que as controla? Bom, há dois mecanismos, não é? O primeiro é na seleção do material de treino. Portanto, do material de treino pode ser cuidadosamente selecionado de maneira a evitar referências e descrições e artigos que espaçem posições que não se querem refletidas no modelo. Não é? Portanto, isso foi com certeza feito, mas é relativamente difícil garantir, estamos a falar de material tão vasto que é difícil garantir isso, embora, obviamente, também é garantido por meios automáticos. O segundo mecanismo é, após o modelo ser treinado, podem ser colocados guardrails, portanto o modelo pode ser afinado e podem ser colocados guardrails, portanto podem ser colocados mecanismos que quando o modelo começa a falar sobre dados temas, pode ser filtrado ou pode ser censurado. Qualquer dessas duas abordagens foi com certeza usada, devem ter sido selecionados os textos de maneira a passar mais a visão do governo chinês e com certeza que também foram colocados mecanismos de defesa, aliás há evidência disso, que caso o modelo comece a dissertar sobre assuntos que não são de interesse do governo chinês, é censurado. Portanto, as duas abordagens são possíveis e quase certeza que as duas abordagens foram feitas. Uhum. Professor, uma última pergunta. Nós já sabíamos que a China podia competir com os Estados Unidos em muitas áreas do conhecimento e da tecnologia, mas diga uma coisa, ficou surpreendido com esta capacidade de a China competir numa área tão crucial para o futuro como a da inteligência artificial? Não, eu já sabia. Neste momento há talvez à volta de 1 milhão de modelos destes modelos de linguagem publicamente disponíveis.
E desse milhão, provavelmente metade é chinês. E eu já conhecia perfeitamente a qualidade dos modelos chineses. A indústria, a parte digital chinesa é muito forte, eu não fiquei nada surpreendido. Antes, a única coisa que poderia ter sido surpreendido é que tivesse tido visibilidade fora da China. Porque neste momento, quer dizer, os chineses usam modelos chineses, não é? Não usam modelos do Ocidente. E, portanto, eu não fiquei nada surpreendido, quando muito poderia ter ficado, talvez não estivesse tão à espera que isto tivesse impacto no Ocidente, uma vez que é um modelo chinês. Mas quer dizer, há aí 500 mil de modelos na China e, portanto, é uma tecnologia que é dominada lá. As pessoas usam provavelmente mais do que aqui, até através de aplicações como o WeChat e outras, e, portanto, não fiquei absolutamente nada surpreendido por esta capacidade dos chineses de desenvolverem modelos competitivos com os melhores modelos do Ocidente. Muito bem. Professor Arlindo Oliveira, muito obrigado por ter vindo ao P24. Foi um prazer tê-lo aqui connosco. Ora, muito obrigado pelo convite. A short time from now, we are going to be changing the name of the Gulf of Mexico to the Gulf of America, and we will restore the name. Donald Trump decidiu mudar o nome do Golfo do México e a Google acompanhou na sua aplicação Google Maps. Doravante, quem usar a aplicação nos Estados Unidos terá de se adaptar à geografia trumpiana. Ou seja, o que era o Golfo do México passa a chamar-se Golfo da América. Isto porque, diz a Google, temos uma prática de longa data de adotar alterações de nomes quando são atualizados em fontes oficiais do governo. Se a moda pega, um dia destes a geografia, a cartografia e a toponímia serão uma Babel. Ninguém saberá como falar de golfos, de mares ou, quem sabe, de rios. Basta um candidato a déspota decretar a mudança de nome para que os mapas da Google se verguem aos seus desejos. O P24 regressa amanhã. Tenha um bom dia. O P24 é um podcast do Público com música original de Ana Marques Maia. A sonoplastia deste episódio é de Nuno Coelho. O Público fica no ouvido.